Olá, pessoal. Bom, hoje a gente está aqui para gravar um videocast sobre as doenças autoimunes e sobre suas manifestações orais. É um projeto que vem pela professora Maíra, sobre o projeto integrador da nossa matéria pelo 4º semestre. E hoje a gente está aqui para entrevistar o nosso professor Haroldo. Presença aqui ilustre. Obrigado por ter vindo, professor, por ter aceitado o convite. Falar com você sobre um assunto que você domina a área toda é realmente um privilégio. Na verdade, sempre é bom estar participando de alguma coisa que vai provocar desenvolvimento, provocar conhecimento aos alunos ou ao cirurgião dentista. Muito obrigado. Você pode definir, assim, como um patologista, o que você diria, o que é uma doença autoimune? As doenças autoimunes são inúmeras. Elas têm o corpo produzindo defesa contra as próprias células do corpo. Em outras palavras, o corpo, o sistema, não reconhece aquelas suas células como suas e produzem anticorpos. E vão contra um agressor, esse agressor nós vamos chamar de antígeno, e são as nossas células normais. Então é o corpo produzindo defesa contra si próprio. Tem alguma causa? Não tem causa. Isso pode ocorrer de uma hora para outra. Existem vários fatores, então não tem um determinante, tem vários determinantes. Tem muitas vezes determinante tipo medicamentoso, né, terapêutico. Muitas vezes tem uma predisposição, mas não tem uma causa definida. Essas doenças, como elas podem aparecer, vir a aparecer na cavidade oral? Uma doença autoimune, ela não ocorre só e única e exclusivamente numa região do corpo. Ela ocorre no sistema todo. A boca faz parte disso. Então, nós vamos ter a boca com as características da doença. Se eu tenho uma doença, um grupo de doenças autoimunes que se mediam clinicamente por erosões ou úlceras, vai aparecer na boca úlceras e erosões. Toda vez que eu tiver a ideia de uma doença autoimune aparecendo na boca, eu tenho que ter sempre, nas minhas hipóteses, doenças sistêmicas. Então eu tenho de procurar sinais e sintomas em outras regiões. Você pode explicar para a gente a patogênese de uma doença autoimune, no caso pênfigo vulgar? Hoje nós temos mais ou menos, para você ter uma ideia, uns 6 tipos de pênfigo. O pênfigo vulgar é o pênfigo que mais ocorre e tem mais importância para o cirurgião dentista. Porque muitas vezes a primeira lesão que surge é na mucosa bucal. Então, na mucosa bucal, ele acaba sendo esquecido ou negligenciado. Não é uma doença comum, é uma doença rara. E uma doença rara que apresenta bolhas que rompem, não é? Que se rompem muito facilmente. Na boca, a bolha é difícil você ficar. Qualquer trauma, ela se rompe formando uma erosão, uma úlcera. Geralmente, no pênfigo vulgar, essa bolha começa nas mucosas e depois vai para a pele. E essas bolhas, elas ocorrem antes da pele. E quando ocorre na boca, o dentista não é comumente uma lesão frequente, não aparece todo dia. É uma doença que o dentista pode ter uma hipótese de diagnóstico e essa hipótese de diagnóstico retarda o diagnóstico final. E retardando o diagnóstico, nós temos consequências imprevisíveis nessa doença. E o pênfigo, hoje, ela obviamente diminuiu a mortalidade, o pênfigo é uma doença sistêmica grave, o prognóstico vai depender do tempo que foi feito o diagnóstico e quando começou o tratamento. A gente também pesquisando, né, para estudar, para estar aqui falando com o senhor, a gente viu que o senhor escreveu um artigo sobre essa doença lá em 1998. Completando aqui seus 25 anos já esse trabalho. Exatamente. O que desses 25 anos, assim, que mais fez, o que mudou, assim, daquele artigo para aquele conhecimento de 25 anos atrás e para hoje em dia? Olha, é uma pergunta interessante, porque 25 anos
É muito É tempo. muito tempo. Mas hoje, essas doenças sistêmicas com repercussão bucal, ela já tem uma quantidade enorme de especialistas em estomatologia para chegar ao diagnóstico. Então, nós aumentamos o número de especialistas na área, aumentamos a qualidade dos exames complementares e o número de exames complementares. Então, hoje, se tornou mais fácil o diagnóstico. Se ficou mais fácil o diagnóstico, fica mais fácil o início do tratamento, que é dermatológico, não é do dentista o tratamento. Mas ainda não modificou, e sinto falar isso, que o dentista ainda desconhece as doenças autoimunes, o dentista ainda desconhece as características clínicas dessas doenças, porque realmente elas são mais raras, não são comuns. Então, o dentista já deve ter lido, já deve ter entendido, e espero que toda vez na clínica geral que o dentista tenha uma hipótese de pênfigo, ou qualquer tipo de pênfigo, pênfigo vulgar ou qualquer outro deles, que ele encaminhe o mais rápido possível para o diagnóstico, ou para o estomatologista ou para o dermatologista. Mas como as lesões muitas vezes surgem na boca e só na boca e depois da pele, é melhor encaminhar para um cirurgião dentista especialista em estomatologia, para ter mais rapidez. Há 25 anos atrás, a estomatologia estava caminhando, ela estava começando, né? Porque ela começou em 92. Então nós temos, naquela época eram poucos, hoje já somos mais. Hoje os hospitais, os ambulatórios de especialidades têm um estomatologista e isso favorece o diagnóstico precoce. Favorece bastante. É uma mudança muito boa. E o dentista, ele já ouviu falar, ele não é especialista naquilo. E nem deve imaginar que a raridade da doença, mas ele tem de ter atenção às lesões vésico-bolhosas da boca. Contextualizando um pouco sobre tudo que a gente falou, a importância do cirurgião dentista não é necessariamente o tratamento, mas o diagnóstico precoce para que essa doença não se piore, vamos dizer assim. Quanto mais rápido for o diagnóstico e mais rápido for o tratamento, melhores são as condições, melhor é o prognóstico. Ou seja, o paciente tem melhores condições de controle daquela doença. Então, a mortalidade do pênfigo vulgar, ele mudou nesses 25 anos, não é? Ou seja, nós temos uma mortalidade alta. Hoje, se o paciente tiver um diagnóstico preciso e rápido e entrarmos com os tipos de tratamento que estão sendo usados pelos dermatologistas, que são muitos hoje, nós temos hoje uma diminuição muito grande de mortalidade e o controle da doença se torna mais fácil. O paciente vive com melhores condições de vida e por mais tempo. Como é uma doença sistêmica, foge ao tratamento do dentista, mas depois ele vai para o dermatologista, mas a boca precisa ser acompanhada, mesmo durante o tratamento e durante a preservação do paciente. Esse paciente vai ter a preservação, o acompanhamento clínico dele para o resto da vida. E a boca, ela precisa ser acompanhada. Por quê? Porque a recidiva também vai acontecer através de bolhas, vesico-bolhosas, vesículas e bolhas na boca, com rompimento, formação de úlceras e erosões. E a corticoterapia faz com que a boca se torne sem essas lesões, a pele sem essas lesões. Mas você sabe que a corticoterapia, ela tem uma quantidade de corticoide em miligramas que altera o sistema. Alterando o sistema, você tem de imaginar que a boca está ali. Então, foge da competência do dentista o controle da corticoterapia. Porque a corticoterapia, ela tem retenção de líquido, alterações vasculares, fragilidade vascular, mudança do tempo de coagulação, tempo de sangramento, tem predisposição a outras comorbidades, abaixa o sistema imune do paciente, e isso precisa ser muitas vezes um tratamento multiprofissional. E o dentista é um dos profissionais que devem acompanhar o paciente, orientando quanto aos cuidados em relação à boca,
aos dentes, ao rebordo, enfim, se o paciente é dentado ou não dentado, mas durante a vida toda o dentista vai fazer parte da preservação desse paciente. É. Olha, se vocês tiverem, do que nós falamos, aprendido alguma coisa, eu já Bastante. fico satisfeito. Bastante. Com certeza. Se algum profissional está ouvindo o que nós estamos falando e entender que eu posso ter pênfigo na boca, também já fico satisfeito. E se nós entendermos que nós temos doenças sistêmicas com repercussão bucal, melhor ainda. E eu vou falar mais. Eu não acredito que doenças sistêmicas não alterem a boca. Talvez seja um pouco de falta de detalhe no exame clínico. Mas todos nós sabemos que compartilhar, encaminhar por alguém melhor do que a gente para cuidar do paciente faz parte da formação humanística dos profissionais de saúde hoje em dia. Com certeza. Professor, muito obrigada pela presença. Foi, assim, Um privilégio. um privilégio. A gente sabe o quão querido você é aqui nessa faculdade pelos alunos, né? A gente percebeu aqui pelo conhecimento. Dispensa apresentações já. Exatamente, não precisa. E a gente ficou muito feliz pela sua participação. Ainda mais falando sobre um conteúdo desses. Exatamente. Perfeito, professor, meus caros e excelentíssimos alunos. Não vou aumentar a nota dos senhores, nem a pau. Mas gente vai lida com que, o que né? tem, né? Vai. Bom, é isso, gente. Nosso trabalho é composto, né? Pelo Gui, pela Esté, pela Amanda, pela Aline, por mim, Gabriela. E também pelo nosso professor, que fez uma eu não tenho nada a ver participação. com isso. Fez uma participação especial aqui nesse nosso trabalho. Um É bico, né? isso. Um Muito abraço obrigada, pra vocês. professor. Tchau, Obrigadão, tchau. viu? Bom, acho que é isso, né? Agora não sei o que a gente faz. Parabéns aos dois aí. Muito obrigada, professor. Essa mulherada fala mais que a boca. Fala a verdade.